Shalom pessoal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mês de Tammuz associado a Parashat Korach. Embora sejam assuntos relativamente diferentes, um está tratando do início do mês, o outro está tratando da Parashat da semana, que tem muitos aprendizados. Nós vamos citar um deles e vamos ver a associação de acordo com o mês de Tammuz. Originalmente, esse nome Tammuz ele veio da época da Babilônia, assim como os outros meses do calendário judaico. Ele tem o Rosh Chodesh, composto de 2 dias. O dia 30 do mês de Sivan é o primeiro dia de Rosh Chodesh do mês de Tammuz. Esse é um mês que ele é muito propenso a perigos, tá? A problemas. Então, a gente deve fazer o máximo para se afastar de todas as atividades que são consideradas perigosas. Nada de pular de bug jump, nada de fazer escaladas, aventuras. Vamos evitar esse mês, porque ele é um mês onde ocorreram algumas calamidades, alguns problemas seríssimos. Nós não vamos falar deles hoje detalhadamente, mas por essa razão, tanto o mês de Tammuz quanto o mês de Av, que vem logo depois, são meses que a gente deve evitar algumas situações que podem ser prejudiciais, tá bom? Existe uma data muito especial, né, no mês de Tammuz, que é o dia 17. É um dia que a gente vai relembrar algumas calamidades. Obviamente, essas calamidades elas têm o objetivo não de causar uma dor no indivíduo ou em um povo, não de massacrar um povo, como muita gente imagina, que se lembra de fatos negativos, de situações que foram prejudiciais, principalmente para o nosso povo. O intuito não é prejudicar, o intuito não é causar mal. Obviamente, esse dia 17 de Tammuz, nós vamos falar sobre algumas leis também de jejum nessa época. O dia 17 de Tammuz, ele compreende em si também um jejum. Além da aflição, além de lembrar de um momento muito difícil, o jejum está associado a ele. Mas com que objetivo os nossos sábios instruíram a isto? Simplesmente pelo motivo da inspiração de arrependimento que uma pessoa precisa ter. Lembrar dessas atitudes negativas que os nossos antepassados tiveram lá no passado, elas vão nos ajudar a alcançar o arrependimento, a não seguir esse mesmo caminho e, ao mesmo tempo, nos aproximarmos de Hashem. Esse é o objetivo de nós relembrarmos essa data do dia 17 de Tammuz. E dessa forma, nós seremos auxiliados por Akadosh Baruch Hu para retornarmos ao bom caminho. Importante nós notarmos que, embora hajam jejuns nessa data, melhor expressando, haja jejum na data do dia 17 de Tammuz, nós podemos imaginar, é mais importante fazer uma abstinência em si, de forma literal, ou o ato, né? O que é mais importante? Os nossos atos internos. Qual deles é o que tem maior significado? Nós vamos ver aqui o que dizem nossos sábios em Ta'anit 22. Eles disseram assim: e Deus viu o que fizeram. Nossos sábios explicaram que o versículo não diz que Deus viu as suas vestes feitas de estopas e os seus jejuns, mas o que fizeram em si, os seus atos, pois o propósito do jejum é fazer com que a pessoa ela se arrependa. Assim diz o livro do conhecimento judaico. E ele continua explicando o seguinte: portanto, aqueles que passam o dia de jejum à toa, embora muita gente imagine que o dia de jejum possa ser um dia em que eu vou ter que dar uma relaxada para aguentar ele até o final e ficar focado exclusivamente na abstinência que compreende esse dia, não é bem assim. Porque assim dizem nossos sábios: aqueles que passam o dia de jejum à toa,
ocupando-se de coisas triviais, ou seja, se ocupando de coisas que não tem nada a ver com essa data, se ocupando com coisas que vão até tirar a atenção do dia de jejum, essas pessoas valorizam o secundário, que é o jejum. E você vai pensar, quer dizer então que o jejum não é o primeiro ponto? Não, ele é secundário. E deixam de lado o essencial. E qual é o essencial especificamente nessa data? Haja vista que as calamidades e problemas que aconteceram nessa data foram justamente por causa de alguns pecados que foram cometidos. E por essa razão, o principal objetivo é o arrependimento, ou seja, o aspecto essencial desse dia. No entanto, o arrependimento sozinho, desacompanhado do jejum, é insuficiente. E daqui nós vamos ver que tanto o ato de arrependimento de uma pessoa, não estamos falando de Yom Kippur, nós estamos falando de 17 de Tammuz, que culminou em um pecado grave do nosso povo. E assim é necessário uma lembrança, uma memória, para que haja o arrependimento e assim, como dissemos no começo, retornar ao bom caminho. Então, no entanto, o arrependimento sozinho, desacompanhado do jejum, é insuficiente, por tratar-se de uma determinação dos profetas, assumida por todo o povo de Israel ao longo das gerações. Existem aqui 4 jejuns que são importantes, e entre eles são 17 de Tammuz, 9 de Av, 3 de Tirei e 10 de Tevet. Nós não vamos falar sobre esses dias em específico, mas vale a pena a gente lembrar que essas datas são extremamente importantes, tá bom? Embora não pareça tanto, mas um evento que foi marcante na história do nosso povo pode dar um exemplo de que algumas situações realmente podem ser mecanismos para o arrependimento. Nós vamos ver que ao longo de toda a história, a geração que menos teve, probabilidade de cometer pecados foi aquela geração que saiu do deserto. E por que a gente está dizendo isso? Não sou eu que estou inventando, assim os sábios dizem. Por que foi dito isso? Simplesmente porque foram uma geração que viram coisas muito grandiosas e, como nós já ouvimos, nenhuma outra geração vai ser como aquela geração do deserto, que viu coisas tão grandes por meio das mãos de Hashem. O mesmo pode ser dito com relação às demais transgressões cometidas, como o envio dos espiões, nós vimos isso na última parashá da semana anterior, antes de Korah, as queixas contra Deus, ou seja, o povo o tempo inteiro reclamando de Hashem. Obviamente eles falavam com Moshe que estavam insatisfeitos com uma situação ou outra, mas eles estavam reclamando de Deus. E a revolta de Korah, que é a parashá dessa semana, e todas as pessoas que o acompanhavam. Então, fica uma pergunta muito interessante. Por que então Deus, que vê o futuro e enxerga todas as gerações, fez com que essa geração, olhem, não fiquem assustados com a resposta, mas às vezes uma coisa que a gente entende de determinada maneira literal, direta, vamos falar assim, aquilo que está na nossa frente, aquilo que está na nossa cara, a gente entende dessa forma. Deus pode apresentar diversos motivos para que aquilo ocorra. Por que fez com que essa geração ilustre se tornasse culpada pelo cometimento de transgressões tão graves? A gente sabe que até parte do povo morreu no próprio deserto por causa de pecados gravíssimos que eles cometeram. Mas eu já quero fazer uma pergunta para vocês de agora. Será que as pessoas que cometem pecados graves, vamos falar gravíssimos, será que elas têm a oportunidade de arrependimento? Será que é dadas a elas a chance de se redimir? Tá bom, a gente vai ver isso daqui a pouco. E assim os sábios trazem uma resposta maravilhosa em relação ao que nós relatamos aqui. A resposta é que tudo isso teve a finalidade de ensinar o caminho do arrependimento. Nossa, que coisa grandiosa! Acontece um problema enorme e Deus vem
E no meio de tudo isso, veio uma grande oportunidade de ensinar às pessoas o caminho do arrependimento. Israel recentemente se tornou nação naquele momento. Então, desde o início, nós observamos que a presença divina estava com o povo judeu durante todo o seu trajeto, e ainda assim nós vamos nos deparar com situações calamitosas. Tudo que eles tinham de bom, pão que vinha do céu de uma maneira milagrosa, devia ser saboroso, obviamente para quem merecia, vamos falar assim, fácil para quem merecia. Assim são as coisas espirituais, tá bom? Se a pessoa faz, vamos dizer, por onde, se a pessoa adequa os seus caminhos à vontade de Hashem, as coisas se tornam propícias, as coisas se tornam mais favoráveis para essa pessoa. O povo bebia água de uma fonte milagrosa. No meio do deserto, a fonte de água acompanhava eles. Olha o tamanho das coisas grandes que foram feitas pelo nosso povo. O caminho que eles tinham pela frente, obviamente, mesmo vivendo com todas essas coisas maravilhosas e boas, o caminho que eles tinham era um longo e iam se estender por diversas gerações. Então não bastava apenas ter uma boa conduta naqueles momentos, mas as gerações seguintes também precisavam ter uma boa conduta para que tudo se encaminhasse da maneira mais correta possível. Um exemplo disso é em relação ao trono de David Melech, que se os seus descendentes fossem e seguissem o mesmo caminho que eles, Hashem prometeu para Davi que a sua descendência jamais perderia o trono. Só que quando a gente se depara com um caminho muito longo, diversas situações acontecendo, podem surgir armadilhas no meio do caminho, justamente para que as pessoas também possam enxergar o caminho de retorno a Deus. E assim dizem os sábios, nas quais, ou seja, nessas armadilhas no caminho, os hebreus poderiam tropeçar e pecar, rebelando-se e agindo de forma errada, para que eles jamais viessem dizer: nós mergulhamos no pecado e o caminho para o arrependimento ficou bloqueado diante de nós. Estamos perdidos para sempre. E não é verdade. Deus ensinou a eles e a todas as gerações subsequentes o caminho de retorno até Ele, até Hashem. E mesmo que eles estivessem, isso é uma promessa descrita pelos profetas, com pecados muito, muito graves, e mesmo que eles estivessem em lugares muito, muito, muito distantes, assim fala Neemias 1:9, mas se vocês retornares a mim e voltares a cumprir meus mandamentos, ainda que vossos dispersos estejam nos mais remotos confins dos céus, eu de lá os trarei e os reunirei no lugar que elegi para a morada de meu nome. Nenhuma geração cometeria um pecado mais grave do que aquela geração que viveu no deserto. A gravidade se dá pela proximidade que eles estavam de Hashem. Claro que o ato em si pecaminoso era muito grave, a questão de idolatria e entre outros pecados, as reclamações, porém eles estavam diante de uma presença muito, muito, muito forte, muito viva, que nós não vemos nos dias de hoje, e isso amplifica ainda mais a gravidade do pecado que eles estavam cometendo. Mas mesmo assim, e aqui a gente vê a bondade de Deus de uma maneira enorme. Vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso para vocês. Ainda assim, Deus deu a possibilidade do próprio povo retornar ao caminho, retornar a Hashem, e transformando eles em sua herança. Assim fala o Talmud, Avodah Zarah 4b, diz o seguinte: o Rabi Yehoshua ben Levi disse: o povo de Israel fez o bezerro de ouro só para dar uma oportunidade aos que querem se arrepender. Conforme o versículo de Deuteronômio 5:26 declara: quem dera eles tivessem tal coração para que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Assim diz Rashi
que explica essa questão. Ele diz o seguinte, que os judeus daquela geração tinham um temor a Deus muito forte e que possuíam um domínio muito grande sobre a sua inclinação para o mal. Eles só caíram no pecado do bezerro de ouro por um decreto real, pelo decreto do rei. Puxa, é uma coisa muito, muito grande para se compreender de uma maneira assim simples. Hashem mesmo proporcionou todo esse evento, todo esse cenário, e daqui algumas pessoas gostam muito disso, obviamente Deus controla tudo, a gente sabe perfeitamente disso, e que todos os cenários são arquitetados por eles. Não que sejamos marionetes, Deus nos livre, mas nós temos livre-arbítrio, porque mesmo o povo colocado em uma situação como esta, como nós lemos no texto anterior, eles poderiam não ter pecado, e assim ter coisas muito maiores por todas as gerações seguintes. Eles poderiam não ter cometido um erro, mas dando-se o direito de livre-arbítrio, eles estavam incluídos nesse cenário. E assim, teve como desígnio proporcionar uma chance para todo aquele que quisesse arrepender-se. Se um pecador disser, eu não me arrependo, porque ele não me aceitará, lhe é dito, vá e aprenda do episódio do bezerro de ouro. Lá, eles renegaram a Deus, mas se arrependeram e foram aceitos por ele de volta. Aqui tem uma ideia muito profunda e muito grande da bondade de Hashem para qualquer indivíduo, para qualquer pessoa que seja. E nós devemos prestar muito atenção em relação aos próprios julgamentos. Nós vimos na semana passada a relação de Yosef com os julgamentos a respeito do seu irmão, que foi atribuída a eles algumas falas que não eram verdadeiras, algumas ações que não eram verdadeiras, e da mesma medida, medida por medida, foi atribuído a Yosef. Daqui eu já dei um spoiler de onde eu quero chegar, mas a gente vai falar sobre isso já já. O profeta Isaías 1,18 fala o seguinte: vinde e ponderai junto comigo, diz o Eterno. E aqui um dos versículos mais profundos de prova irrefutável que, independente do nível que uma pessoa se encontra, Deus procura trazê-la de volta. Diz assim: vinde e ponderai junto comigo, diz o Eterno, ainda que vossos pecados sejam rubros como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. É dessa maneira que a má inclinação age. Primeiro ela seduz o homem para pecar. E em seguida, quando vê que ele está mergulhado em seu pecado e procura arrepender-se, ela diz: que sentido tem o arrependimento? Que sentido pode ter você refletir nas suas más ações? Você não será aceito. O seu arrependimento não será aceito. Mas, para que seja refutado esse argumento, o profeta Isaías deixou uma declaração profunda, maravilhosa e forte que diz, vamos repetir o versículo, vou ler para vocês, que diz assim: ainda que os vossos pecados sejam rubros como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Daqui a gente tem uma coisa muito interessante, pessoal, que eu quero falar com vocês agora. Por quê? A Parashá dessa semana é Parashat Korach. E o Urash traz para nós um argumento que ele é muito, muito, mas muito forte. E eu tenho certeza que este argumento vai nos ajudar a fazer uma reflexão pessoal e até de consideração em relação a algumas pessoas. De acordo com os comentários do Rav Chaim, existe uma expressão que foi usada por Moshe Rabbeinu, que está em Sotá 13b. Diz o seguinte: Rabi Levi disse, Moshe disse a Korach, é o suficiente. E Hashem disse a ele, quando o próprio Moshe suplicou a Hashem para que ele pudesse entrar em Eretz Israel, o que Hashem disse para ele? É suficiente. Uau! Rashi dá aqui uma explicação profunda sobre esse ponto. Nós estamos trazendo aqui
uma das situações que são comentadas. Não estamos considerando as demais, mas um ponto que precisa de um certo enfoque. Rashi explica que a intenção de Hazal é salientar o conceito de Midah keneged Midah, através do que Moshe foi punido. Ora, afinal de contas, Moshe estava falando com Korah sobre um evento que estava sendo armado, sobre toda uma situação que levaria o povo à desgraça, a um problema gravíssimo, e ele chega para Korah de uma maneira muito enfática e dura e diz: é suficiente. Parecia justificar-se isso, verdade? Parecia. Mas aqui nós estamos aprendendo um conceito de Midah keneged Midah. Moshe foi punido por isso, devido ao fato de ele ter sido excessivamente severo com Korah e com seu grupo. Ele não teve permissão de entrar na terra de Eretz Israel. Quem está dizendo isso aqui é o grande comentarista Rashi. A afirmação de Moshe, ela foi dura em cima de Korah. Por mais que, vamos dizer uma expressão que a gente já conhece bastante, tá bom, Korah fez por merecer, mas nenhuma pessoa pode se considerar juiz sobre a outra e ao mesmo tempo menosprezar por um ato que foi cometido por ela, e pelo contrário, deve-se dar a chance de transformação. Assim como a gente estava falando sobre o mês de Tammuz e agora sobre o evento entre Korah e Moshe. Moshe também percebeu seu erro em lidar com Korah. Moshe é um grande homem, percebeu que foi errado, mesmo que diante de todo aquele cenário que Korah estava bancando, inclusive falando coisas de níveis mais baixos que foram de Moshe. Rashi está dizendo em suas palavras que não precisava Moshe falar daquele jeito com Korah. Não estou defendendo Korah aqui, Deus me livre, não é isso que eu estou falando, a atitude dele, não estou falando isso, mas nós estamos entendendo como que Hashem vê as situações de um modo mais completo, e a gente precisa de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de temor a Deus, mesmo para lidar com uma situação extremamente complexa. Apesar de ser um homem de contenda e discórdia, havia em Korah uma farpa, uma ponta, um pequeno aspecto de espiritualidade, que era o quê? O desejo para o sumo sacerdócio. Tá bom que isso não ia ser dado para ele, já tinha suas funções, e que não eram poucas e de grandes responsabilidades, mas ele queria uma coisa que era espiritual. Motivos nós não vamos enumerar, mas podem haver diversas razões, como o seu próprio ego, como o orgulho, como o desejo por poder, a ganância, a ambição, tudo isso pode estar acontecendo. Mas ele estava fazendo isso por um aspecto de espiritualidade. Não porque ele queria andar numa carruagem mais bonita de Moshe, ou coisas desse tipo, mas porque ele estava almejando algo espiritual. Daqui nós temos uma lição que nós já comentamos em outros momentos, que nós devemos correr, assim como diz o Shulchan Aruch, que nós devemos correr para aquilo que se relaciona ao cumprimento de uma mitzvah, ou seja, para uma espiritualidade. E aqui ele estava lutando, não estou considerando outros aspectos, por uma coisa que era espiritual. E o que Hashem viu nele, isso é um ponto positivo. Por essa razão, Moshe, não dá para falar assim com ele. E Moshe estava errado ao dizer a ele: basta, ponto final, chega. E, portanto, quando ele mesmo rezou por elevação espiritual, através da sua entrada em Israel, ou seja, ele seria espiritualmente elevado, a gente sabe por inúmeras razões que Deus conversou com Moshe a respeito da sua entrada na terra de Israel, juntamente com Yehoshua. Isso não era possível, está até nos comentários dos sábios, mas não é isso que a gente está falando hoje, mas só para a gente entender que existem outros aspectos também ligados a isso. Mesmo que ele tenha pensado em elevação espiritual, ora, ao mesmo tempo, Korah também não podia estar pensando
que era por uma razão de elevação espiritual. Afinal de contas, o sumo sacerdócio era uma posição a mais, era algo extremamente grande. Alguém que teria um contato muito direto com Hashem. E agora, da mesma forma, Moshe tenta uma elevação espiritual, sua entrada na terra de Israel. E o que Deus diz para ele? Basta, chega, você rezou muito, mas agora já chega, não dá mais, não vou mais ouvir você. Uma vez que o motivo da punição, e a gente precisa entender isso como já foi dito em outros momentos, nós já dissemos isso na semana passada, o motivo da punição não é destruir o indivíduo, não é causar mal ao indivíduo, prova disso são os filhos de Korah que se arrependeram e ficaram em um lugar reservado por Hashem, mesmo depois de todos esses acontecimentos. Então, a punição não é para destruir o indivíduo, não é para causar um dano a ele. Pelo contrário, assim dizem os sábios, é para que a pessoa seja forçada a reconhecer os seus atos errados. O que segue é que se a pessoa venha reconhecê-los por si mesmo, o que pode ser evidenciado pela sua vergonha, quando ele demonstra o arrependimento de fato, ele vai mostrar que a pessoa ficou envergonhada daquilo que ela fez. Sabe o avestruz, quando esconde a cabeça embaixo da terra? É essa vontade que a pessoa deve ter quando ela se arrepende de um ato errado que ela fez. É de enfiar a cabeça na terra, de tão vergonhosa que ela ficou. Quando isso acontece, assim dizem os sábios, os seus pecados são perdoados. Portanto, nós encontramos Hazal afirmando que aquele que peca e sente vergonha tem todos os seus pecados perdoados, assim como diz Brachot 12b. Assim, uma pessoa que se comporta dessa maneira percebeu a sua deficiência e ela não mais necessita de punição. Por último, Rav Chaim traz uma frase que vai complementar a nossa ideia e que vai fechar esse assunto de uma maneira muito positiva. Essa conexão de Tammuz com a Parashat Korah. O propósito da dor e do sofrimento é o de educar e reabilitar o homem. Feliz é aquele que reconhece suas falhas por si mesmo e, através de sua vergonha, é poupado do sofrimento. Que a gente possa agora, já no mês de Tammuz, começar as nossas devidas reflexões. Junto com o assunto da Parashat de Korah, nós possamos fazer as reflexões corretas e assim alcançarmos a vergonha. A vergonha no sentido de arrependimento pelos nossos pecados. Simples ou graves, leves ou graves, melhor dizendo, nós devemos procurar o arrependimento dos pecados que nós cometemos. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shabbat Shalom.